Fala galera, sejam bem-vindos a FuTV, esse canal do YouTube comandado por Gabriel Furman, que no caso sou eu mesmo. Se você já me segue no Twitter, me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora se não segue, aproveita, segue lá twitter.com/GabrielFu_ pra gente trocar uma ideia por lá. E agora você pode também me seguir no Instagram. Lá no Instagram eu tenho feito alguns vídeos mais curtos, falando sobre futebol de base, sobre São Paulo, e também faço algumas lives, então a gente pode comentar ali e interagir em tempo real. O Instagram tem a mesma arroba do Twitter, instagram.com/GabrielFu_, ó, @GabrielFu_ também no Instagram. Antes de começar esse Vamos Falar de São Paulo, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica na marca d'água aqui no lado direito e se inscreve, assim você não perde nenhuma atualização da FuTV. E olha, o canal voltou de vez agora. E deixa o seu like aí por antecipação. Se você não gostar do vídeo, no final você tira o like. Mas deixa ele aí porque dá aquela ajuda para continuar esse trampo. E agora, sem muitas delongas, porque temos coisas boas para falar. Finalmente vamos falar bem. Vamos falar de São Paulo. Finalmente nós vamos falar bem de São Paulo. É óbvio que esse vídeo foi gravado antes da derrota do São Paulo para o Grêmio em Porto Alegre, mas tudo que eu falo aí do conceito de trabalho do São Paulo, das conquistas que esse trabalho do São Paulo tem conseguido, continua inalterado. Isso aí não vai mudar por causa de uma derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre. É óbvio que se tivesse vencido seria muito melhor, óbvio. Teria aberto aí uma vantagem, estaria na liderança do campeonato. Mas essa derrota aí nem de longe muda o planejamento do São Paulo para o restante de 2018. Finalmente! Olha, para quem passou o que passou em 2017, também em 2016, realmente esse 2018 parece até inacreditável, parece surreal. Quem imaginou no começo do ano, lá no trabalho do Dorival Júnior ainda, que o São Paulo estaria hoje na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e jogando muito bem, não vencendo na sorte, simplesmente jogando bem. A gente vê que o São Paulo está com um grupo cada vez mais unido, isso fica notório aí nas brincadeiras do Nenê, do Reinaldo, do Diego Souza. O futebol é uma coisa multifatorial. É óbvio que a tática influencia muito, a técnica influencia muito, a sorte também tem a sua influência, mas o grupo também tem uma influência muito grande. A gente às vezes não leva isso tanto em consideração quanto deveria ser levado, né? Mas o grupo é muito importante. O grupo do São Paulo tá muito unido. O Luan, que é um menino que chegou da base ontem, já tá brincando com o elenco. O Rojas, que também chegou há pouco tempo, já se deu bem com o Arboleda, né? Que ele conheceu no São Paulo pessoalmente, já conhecia obviamente, mas pessoalmente conheceu no São Paulo. Já estava até no vídeo dos bastidores, a gente viu conversando com o Reinaldo, brincando com o Reinaldo. Ou seja, essa coisa de se divertir, de ter uma amizade, é uma coisa muito importante para o grupo e muda também o jeito que o time joga futebol, por incrível que pareça. O futebol é um esporte multifatorial, como eu falei, tudo vai influenciar. E esse fator grupo influencia muito. Eu lembro no tempo do Dorival Júnior, não que seja culpa do Dorival, mas eu lembro no tempo dele, a gente via pequenos grupos espalhados do São Paulo, 3 jogadores aqui, 2 jogadores ali, não era um grupo unido. Não que seja culpa do Dorival, era uma coisa do grupo. Acho que até muitos méritos aí pro Ricardo Rocha, pro Raí, pro Lugano, pelo jeito que eles estão montando esse grupo, porque isso também é muito deles, é muito da diretoria de futebol. O jeito como se monta o elenco, o jeito como você lida com o elenco, é um trabalho conjunto aí da comissão técnica e da diretoria de futebol, então palmas aí para todos. Agora, vamos falar da parte mais técnica, mais tática. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, vida longa ao rei Reinaldo. O Reinaldo jogou muita bola, mas para mim o nome do jogo foi o Diego Aguirre. E eu já explico por quê. Primeiro porque ele acertou em cheio quando ele colocou o Reinaldo na ala esquerda. Uma opção ali que foi muito questionada por alguns, mas que acabou se mostrando muito acertada. E o São Paulo ele teve uma variação tática muito interessante nesse jogo, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse campinho tático. Como vocês podem ver, o São Paulo começou o jogo com uma linha de 4 na defesa. Você tinha ali o Militão, o Arboleda, o Anderson Martins e o Edmar. Beleza, só que o Edmar e o Militão, os dois, têm a capacidade de jogar na zaga também. E isso acabou fazendo a diferença, porque com pequenos movimentos você muda completamente a linha defensiva e a linha de meio campo do São Paulo. Você vê que aqui você tem uma linha de meio campo com o Hudson, Lisiero e o Nenê. Só que ó, só de jogar o Militão um pouquinho para frente, e aí você joga também o Rojas mais para frente, você recua o Edmar, você centraliza o Anderson Martins, bota o Arboleda na zaga direita e aí recua também o Reinaldo, que sabe fazer muito bem o trabalho de lateral. E aí a sua linha de meio de campo passa a ter 5 jogadores aqui. Você conta mais com o apoio do Reinaldo do lado esquerdo e mais com o apoio do Militão
do lado direito, ou seja, você acaba confundindo a marcação. E esse mesmo movimento você pode fazer ao contrário. Você recua o Militão para a zaga, centraliza o Arboleda, coloca o Anderson Martins na zaga esquerda, sobe o Edmar, sobe o Reinaldo e do lado de cá você recua o Rojas para a marcação. E aí você muda, né? Como você pode ver aqui, eu marquei a linha de meio campo, você passa a ter 5 jogadores na sua linha de meio de campo. E esse movimento dá a liberdade ali do Nenê de simplesmente cair para os lados que ele quiser cair. Ele pode flutuar ali no meio campo como ele quiser, pode ir para um lado, pode ir para o outro e esse movimento passa a ser sincronizado. Você não precisa necessariamente parar na linha de 4 para voltar para a linha de 3 ou fazer o inverso, passar pela linha de 3. Você começa a fazer esse movimento em automático. Vê que nessa última animação, você vê que a linha de 3 ela volta e aí o Nenê já se joga ali para o lado que fica vago. Ou seja, para o lado onde abre um espaço, já que o Reinaldo acaba sendo recuado. Isso para mim foi uma das coisas mais importantes do São Paulo no jogo, porque isso mudou a forma como o São Paulo fazia pressão no meio campo. Você viu que em vários momentos do jogo, se você assistir o jogo de novo, você vai ver que tem 10, 12 minutos ali que o São Paulo bota uma pressão no meio de campo absurda. E essa pressão, ela vem justamente dessa mudança de número de jogadores no meio campo do São Paulo. E aí você tem, obviamente, a partidaça que o Hudson fez, né, a boa partida também do Lisiero, a zaga foi perfeita, enfim. Tem aí, obviamente, a execução perfeita dos jogadores nesse jogo, né? Os jogadores foram muito bem, não adianta nada você dar a ideia se os jogadores não executarem bem. E eles executaram muito bem, realmente. O São Paulo foi muito bem nesse jogo, é um jogo que o São Paulo venceu com propriedade. Agora, vamos falar de Éder Militão. Bom, o Militão foi vendido ao Porto, né, 18 milhões de reais para o São Paulo, mais 10% de uma venda futura. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem há quanto tempo eu falo que o Militão é, na minha opinião, o maior defensor que já passou pela história de Cotia. Para mim ele é o melhor defensor que foi formado em Cotia, superando o Breno, né, que é a pergunta que todo mundo me faz. Ah, é melhor que o Breno? É melhor que o Breno, mesmo que o Breno só tenha feito bem o finalzinho dele em Cotia, já que ele é 8-9, se eu não me engano. Mas enfim, para mim o Militão é o melhor defensor que passou pela história de Cotia, tanto como volante como zagueiro, e agora se mostrando aí também um lateral que conseguiu se adaptar à função de uma maneira incrível. E o que o São Paulo perde com isso, né? Muita gente já falou, o São Paulo não briga mais por título sem o Militão. Calma, eu não acho que é pra tanto. Óbvio que é uma perda técnica e tática que o São Paulo tem irreparável. Eu digo principalmente a tática porque tem isso, o Militão consegue fazer a função de zagueiro. Então, quando o São Paulo faz essa mudança da linha de 4 jogadores para a linha de 3 jogadores na zaga, o Militão é muito importante. E eu duvido que o Bruno Pérez consiga fazer essa linha de zaga com a mesma eficiência do Militão. Eu estou apostando muito no Bruno Pérez como um jogador mais ofensivo, né? Um lateral direito mais ofensivo, que vai ter a qualidade de chegar à frente. Mas eu não acredito que ele tenha a mesma qualidade defensiva do Militão, né? Mas o São Paulo já se preparou para essa perda do Militão, né? Você tem aí a chegada do próprio Bruno Pérez é muito importante. Você agora tem um lateral direito, tudo bem, a gente está sem lateral direito reserva de repente, né? O Auro está emprestado, o Foguete está treinando aí com o grupo, mas a gente não sabe qual que é a situação. Para fazer essa função de lateral direito, meio zagueiro que o Militão fazia, para mim o melhor jogador que o São Paulo tem na base, nessa função específica, é o Lucas Cal, que está no time de aspirantes, foi emprestado para o Guarani. Eu lembro principalmente do Lucas Cal no Sub-15. No Sub-15 dele, ele jogava como lateral direito, ele jogou algumas vezes como lateral direito e fez essa função de novo no 17 e fez no 20 também. O Jardine conhece bem o Lucas Cal. O Lucas Cal chegou a ser um dos jogadores mais observados pelo Rogério Ceni, até ele recusou uma oferta aí do futebol mexicano porque imaginou que seria utilizado pelo Rogério Ceni e não foi. Talvez seja o momento dele. E é um jogador aí de 22 anos, nascido em 96, que pra mim tem essa qualidade aí de poder fazer tanto a lateral direita como a zaga. E pra mim é um bom jogador, é um jogador que vai ter aí uma nota 6,5, 7, né? Um jogador que a gente considera razoável pra bom. Então pra mim ele é um ótimo jogador para compor o elenco do São Paulo. Na base, né, um pouquinho mais novos ainda, a gente vai ter o Valse, que teve aí algumas oscilações no sub-20 dele, mas também é um jogador de muita qualidade técnica, que também pode fazer essa função. E o Tuta, né? O Tuta também é um jogador que faz a lateral direita, mas a sua origem vem aí da volância e da zaga. Ele atuava tanto como zagueiro como como volante, mas pela escassez de laterais direitos na base do São Paulo, acabou sendo deslocado aí para a lateral direita. Então essa é a opção que existe aí no São Paulo, porque o São Paulo vai precisar dessa opção na lateral direita, porque o Bruno Pérez vai ser o titular, mas quem que é o reserva? E a mesma coisa vale aí para a zaga, né? Agora o São Paulo fica nesse caso hoje com Arboleda, Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio na zaga, sendo que o Rodrigo Caio pode sair a qualquer momento. A gente sabe que o São Paulo tenta negociar o Rodrigo Caio há algum tempo. Ficar só com 3 zagueiros
é uma situação um pouquinho preocupante. Então, talvez seja a hora de subir, começar a observar alguns meninos da base. O Luan já subiu aí como volante, para mim é um volante de muita qualidade técnica, é um volante que tem a marcação como um dos seus pontos fortes, mas também sabe chegar à frente, sabe bater de fora da área, tem muita vitalidade física, o físico dele faz muita diferença, até por isso acho que ele tem sido chamado aí pelos jogadores de São Paulo de filho do Jusilei, e já é uma adição importante, mas eu acho que o São Paulo vai ter que olhar agora para a base para repor não só a lateral direita, como a zaga. São opções aí de São Paulo com essa saída do Éder Militão, mas longe do São Paulo não ser mais candidato a título por causa da saída do Éder Militão. É um jogador muito importante, é uma perda tanto técnica quanto tática, mas o São Paulo pelo menos parece que montou um grupo aí, um elenco que tem tudo para suprir essa ausência, pelo menos próximo do mesmo nível. Então o São Paulo segue aí candidato ao título, mesmo com a saída de Éder Militão. E eu vou ficando por aqui, galera. Esse foi mais um Vamos Falar de São Paulo. Como vocês sabem, pode seguir no Twitter, twitter.com/GabrielFu_, pode seguir no Instagram, instagram.com/GabrielFu_ também. E a gente vai se falando aí. Eu volto aí semana que vem com mais um Fala da Base e também mais um Vamos Falar de São Paulo. Um abraço, galera. Falou!